Muito bom dia, um abençoado domingo. Seja muito bem-vinda a essa live, Limpeza da Mente, como renovar os seus pensamentos para 2026. Seja muito bem-vinda, mulher, homens também que me assistem por aqui, compartilhem essa live. Com certeza teremos aqui um momento de muita conexão, uma manhã muito especial aqui de 40 minutinhos, poderosos, com exercício, com respiração, com aprendizado, porque sim, sempre tem um conhecimento, uma reflexão. Vamos juntas? Então vamos lá. Vou compartilhar essa live aqui para algumas mulheres. Vamos chegando. Deixa eu abrir aqui para compartilhar. Vai colocando aqui de onde você é, de onde você está me vendo. Vamos juntas, hein? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, vamos chegando. Coloque aí, pega aí papel e caneta, Bíblia, que essa live é a segunda live da semana que eu estou trazendo sobre renovação da mente, renovação dos pensamentos. Por que é importante, mulher? A gente renovar os nossos pensamentos, a gente se permitir, né, olhar para dentro nesse período principalmente, observando, sentindo. Por que tudo isso é importante? Porque quando chega exatamente nesse período do ano, da vida, né, a gente começa a observar mais como nos sentimos, muitas vezes até um pouco cansada, sobrecarregada, né? Então, muitas coisas vêm mesmo para trazer assim uma autopercepção, não é mesmo? E quando a gente consegue se observar, quando a gente consegue entender o que está acontecendo de forma clara, você consegue também dar nome, né? Literalmente dar nome aos pensamentos, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você consegue também entender por que é importante essa renovação. Ah, Roberta, mas será que eu preciso dessa renovação? O que é mente? Né? O que tanto que a gente fala de mente é cabeça, é cérebro, é só pensamento? Então, tudo isso faz a diferença na nossa vida quando a gente para observar esses detalhes, né, mulher? Esses detalhes dos próprios pensamentos, dos próprios sentimentos, não é mesmo? Então, vamos lá. Estou convidando aqui algumas mulheres corajosas, já coloquei lá no grupo, mas estou mandando também aqui para algumas mulheres para estarem comigo agora e vamos fazer aqui um exercício prático também nesses minutinhos aqui de entrada, para que você consiga literalmente colocar em prática o que a gente vai estar trazendo aqui para você. E como eu te falei, já pega papel e caneta, já vamos aí trabalhando a respiração. E aí, já respirou hoje? Como eu sempre trago para você, não é mesmo? Então vamos lá, mulher. Antes de começar, quero que você se permita, né? Se permita a se observar, a trazer para sua mente os pensamentos que nesse momento, enquanto você assiste aqui, podem estar um pouco conflitantes, né? Às vezes alguns pensamentos, eles são conflitantes exatamente quando você silencia, né? E eu estava até trazendo aqui um pouco do devocional de hoje, que ele está muito ligado a isso. Onde que começou isso, Roberta? Por que hoje eu tenho pensamentos que, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu tenho medo, a vida é assim mesmo, puxa, vai entrar mais um ano, mas eu não realizei isso, não consegui conquistar aquilo, mas é porque não é para mim, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Então, assim, isso já é um exercício breve, mulher, de como você chegou até aqui, como você chegou até o dia de hoje enquanto você está assistindo essa live. Quais foram realmente os seus pensamentos, quais foram as suas percepções, né? Com certeza, se você chegou até aqui, é porque precisa, né? Você sente que tem algo para buscar, para limpar, para confrontar, eu falo, né? Muitas vezes a nossa mente fica muito carregada, mas justamente porque a gente não se permite parar para observar.
E a observação é algo que eu sempre trago aqui, algo tão simples que a gente acaba no dia a dia não fazendo, né? E na semana passada eu falei sobre o que está impedindo, né? Quais são os ciclos que não foram encerrados, que você não fechou, que você, sem perceber, ficou ali no piloto automático. Então, tá aqui salva também, depois você vai lá. Mas o que eu quero trazer luz para você hoje, mulher, dentro dessa live especial, nessa segunda live sobre renovação da mente, o que é essa mente? O que eu preciso renovar? Como que eu vou renovar se eu não sei o que eu preciso renovar? Como que é essa limpeza? Afinal, o que é a limpeza? Né? Por que essa limpeza ela precisa vir na minha vida? Eu preciso olhar para os meus pensamentos, os meus sentimentos para limpar. Então, vamos lá. Pega papel e caneta, a gente vai falar também à luz da Bíblia. E a primeira coisa, mulher, o que é mente, né? A mente, sim, é uma força das duas coisas, do cérebro e do coração, né? Mas no caso da mulher, também a gente tem que avaliar que tudo está conectado, nosso útero, né? As nossas emoções intrauterinas, né? E a mente, sim, é uma forma de você sentir, é uma forma de você pensar, é uma forma de você formar ideias, experimentar emoções. Pensar de forma cognitiva, ou seja, de forma... o que é o cognitivo? Eu vou hoje fazer um café, eu vou hoje fazer uma comida, o que eu preciso dessa comida? Eu já tenho na mente ali quais são os ingredientes daquela comida, até porque já está no automático, né? Mas de qualquer forma eu paro ali para pensar, puxa, eu vou cozinhar um feijão, eu vou precisar deixar o feijão de molho, vou cortar um alho, cortar uma cebola, né? Quem coloca aí mais coisa, um bacon, alguma coisa, mas basicamente é isso. Então, esse cognitivo é o que já está ali desenhadinho no teu cérebro de algo que você já está acostumado a fazer, muitas vezes, repetidas vezes, né? E isso, inclusive, economiza a energia do cérebro. Porém, quando a gente fala assim, mas eu não quero viver pelas minhas emoções, não quero me emocionar, tenho medo, tenho vergonha de sentir, mas mulher, nós somos seres emocionais. Então é impossível a gente só pensar com o cérebro, até porque a gente só traz para o consciente até 9, né, segundo os estudos, no máximo ali a neurociência fala que até 9%, né, de memória consciente, de coisas conscientes, o restante está tudo inconsciente. Então muitas das nossas ações estão ligadas a esse inconsciente, tá? Faz sentido? Então, a partir do momento que eu trago para a consciência que eu preciso olhar para tudo isso, que é o meu pensamento caminhando com o meu coração, processando essas informações, então enquanto estou falando aqui com você, eu estou processando as informações do que eu vou entregar para você, das minhas ideias aqui para te entregar, e que são ideias, né, claro, dentro aqui do nosso contexto de terapia, de vida, de experiências, de atendimentos, porque lembra, mulher, eu gosto sempre também de reforçar isso com você. Eu, Roberta, né, como terapeuta, como mulher, como mentora, eu trago aqui para você um conhecimento que eu já vivi, que eu já apliquei em mim. Então isso faz total diferença na nossa vida. Porque quando você sente o processo, quando você sente o que você fala, o que você traz, o que você ensina, que é o meu caso aqui também, isso se torna muito mais assertivo mesmo, né? Quantas vezes você quis explicar alguma coisa para alguém ou trazer um ensinamento para alguém que você não viveu? Então ali de alguma forma você até acredita naquilo, mas como você não sentiu, você fica até desconfiada, e isso traz até uma insegurança. As mulheres que passam por inseguranças nos relacionamentos, no trabalho, enfim, várias situações, estão sempre nesse lugar de insegurança, pode ser que tenha a ver com isso, que está ligado também a esse sentir, ao viver uma experiência. Assim como quando vivemos uma experiência conflitante, um impacto emocional, um trauma, uma tristeza profunda, uma perda, enfim, ou pensamentos repetitivos de algum momento da vida, eu também sinto, mas ao mesmo tempo eu não quero mais viver aquilo. Então, assim como o cérebro traz ali um bloqueio de alguma forma, que eu não quero mais viver aquilo de jeito nenhum, então eu paro, eu travo por algumas questões, justamente para não viver mais aquilo, tento, na verdade, inclusive impedir. E quando eu vejo, isso vem em pensamentos. Olha que poderoso. Às vezes não vem um pensamento exato do que te aconteceu, mas vem pensamentos do que pode acontecer.
E aí também entra a ansiedade, mulher. Olha que desafio que é uma mulher que se sente ansiosa, não é mesmo? Olha que desafio. Então, vamos lá. Antes da gente trazer, então, eu quero aqui trazer uma palavra à luz da Bíblia para você. Quais são os principais pensamentos? Eu pergunto para você, quais são os principais pensamentos que você sente que precisa limpar, né? Então, assim, por exemplo, eu não, nada dá certo para mim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo, eu não sei. Então, tá sempre repetindo. Observa se esses pensamentos que são, quando eles vêm, você já joga eles para fora. Observa isso. Sempre foi assim comigo. Eu falei, já não consigo. Eu estrago tudo. Aquela pessoa sempre faz melhor que eu. Então aí eu nem me permito fazer. Eu não busco ajuda, eu tenho medo. Porque as pessoas vão me julgar, porque as pessoas não me entendem. Então assim, mas como você pode se fazer entender para o outro se você mesma não se entende? Tá vendo, mulher? Olha que poderoso isso, né? Quando a gente traz sobre alguma coisa sobre pensamentos, a gente observa também que esses pensamentos eles estão muito mais sobre o julgamento de nós mesmas do que do outro. Muito mais. Faz sentido para você? Então você que está chegando aqui, fica até o final dessa live que nós vamos fazer uma inspiração e eu quero te fazer um convite para você fazer esses passos da limpeza de forma estruturada e prática, tá bom? Então assim, cinco processos que seriam importantes que é importante você passar para ter uma limpeza emocional. 5 processos que está dentro de passos, né? Bom dia, Bia. Observar, então, os seus pensamentos, os seus próprios pensamentos, para ver se eles são julgadores, para ver se... Bia, faz um favor para mim que eu não consegui compartilhar. Compartilha lá no grupo o link dessa live, na comunidade e lá no grupo Mulheres Corajosas, por favor. Não consegui fazer aqui. E aí, mulher, olha o que acontece. Isso é outra coisa, é dar nome. Eu não sei nomear esses pensamentos. Puxa, às vezes eu estou pensando uma coisa que é, né, um medo, que eu acho que é um medo, que eu acho que é uma insegurança, que eu acho que é uma dor, alguma coisa assim, que inclusive pode até se transformar numa dor no corpo, mas pode ser talvez uma culpa, né? Um pensamento sobre você mesma, um julgamento sobre você mesma, uma autossabotagem, né? A gente fala também muito hoje sobre autossabotagem, mas o que é autossabotagem? Ao invés de eu tomar um passo de coragem para resolver alguma coisa, eu me travo, porque eu acho que aquilo não é para mim. Só que se eu tivesse dado esse passo de coragem, sabendo que tem um nome aquilo ali, na verdade é o medo, tá? É o medo, mas o que eu vou fazer para superar esse medo? O que eu vou fazer para confrontar esse medo? Então, você mesma se perguntar, né? Ontem mesmo, conversando com uma mulher corajosa, ela trouxe um exemplo, até se emocionou, de algo muito poderoso, né, de algo que aconteceu, que tinha a ver com o trabalho dela, que ela é, né, consultora de beleza, ia lá fazer uma entrega, e ela falou, eu não vou, porque a pessoa queria uma coisa, depois quis outra, enfim, ela ficou ali se questionando, né, porque na cabeça dela, nos pensamentos, como a gente fala na cabeça dos pensamentos, nos pensamentos dela, aquilo não seria bom. Puxa, mas ela me falou uma coisa, agora me falou outra, né? Será que ela tá achando que o meu tempo é o quê, né? Mas muitas vezes não é sobre aquilo, né? Quantas vezes você pensou algo que você acredita que a pessoa está pensando e você se trava, você literalmente não vai, você se sabota por uma atitude que você poderia fazer, mesmo enfrentando aquele pensamento, e depois você se arrepende. Ou quando você toma a decisão de fazer, você fala, meu Deus, ainda bem que eu tomei essa atitude. E foi o que essa mulher corajosa falou. Por isso que eu falo que a coragem, mulher, essa coragem, né, do ser de dentro para fora, ela te impulsiona, talvez, a tomar atitudes que naquele momento não fazem sentido, não tem a ver com o teu momento atual, mas depois que você faz, que você se permite, você fala, e se eu não fizer? Eu não vou saber o que vai acontecer. Mas e se eu fizer? Não, eu vou. Mesmo assim, né, contra a sua vontade, você se permite. E foi o que aconteceu. No fim, ela foi ali uma mulher que encorajou, ajudou, acolheu aquela mulher por uma outra situação que ela estava passando, que não tinha nada a ver com o que ela estava literalmente ali comprando, fazendo a negociação que ela estava fazendo comercialmente falando. Então veja, vários exemplos que eu ouço, e até na minha própria vida, quantas vezes eu me permiti
tomar uma decisão de algo justamente porque porque eu acreditei. Porque eu acreditei que daria certo, que seria capaz, e que por mais que eu não tivesse clareza, por mais que eu ainda não tivesse, vamos dizer, uma força assim, vou fazer agora que eu tô pronta, tô preparada. A gente nunca vai estar pronta e preparada. A gente simplesmente acredita, muitas vezes está ligada à intuição. Então a mente, ela também tem a ver com a intuição, né? E aí, mulher, esse é um segundo passo, né? Então, você primeiro se observar, você também entender se dar nome a esses pensamentos. Esses pensamentos, eles não são sabotadores, eles não são julgadores, né? Se questionar. Obrigada, Deus abençoe, mulher corajosa. Então, assim, se questionar, qual é o questionamento, né, que eu estou me fazendo? Qual é o questionamento que eu estou me fazendo sobre isso? Será que isso é verdade? De repente alguém te falou algo e você acreditou naquilo. Naquele momento, gosto muito sempre daquela história do peixe, né? A mulher vai lá e vai assar o peixe. Toda vez que ela vai assar o peixe, ela corta o rabo do peixe para colocar na forma. Até um dia que nessa época de Natal, né, a filha fala, mãe, por que você corta o rabo do peixe para colocar na forma? Porque sua mãe sempre fez assim, eu aprendi assim com a sua mãe. Tá, vou perguntar para minha avó então. Vó, por que você corta o rabo do peixe para assar, né, como a minha mãe faz? Porque a minha mãe sempre fez assim. E eu aprendi vendo ela fazer e sempre fiz assim. E aí essa criancinha foi lá na bisavó, né? Bisa, por que a Bisa corta o rabo do peixe para colocar na forma? Falou, minha bisneta, por quê? Lá, quando a gente fazia esse assado, lá na minha casa, antigamente, a nossa forma era do tamanho desse peixe. Então, como não cabia, eu precisava cortar o rabo desse peixe. Aí a criança falou assim, agora eu entendi. Ou seja, sempre foi assim, né? Quantas vezes a gente repete palavras onde fala assim, sempre foi assim, e você não se questiona. Então, assim, por isso que nós estamos hoje vivendo até numa geração muito questionadora, inclusive, né? Quem tem filhos, netos, não é verdade, Bia? Quem tem filhos, netos, né, nessa idade, nessa geração, pode ver que eles são mais questionadores, naturalmente. E isso é bom, mulher. Isso é bom, porque nós estamos, né, aqui, as mulheres aí, 30 mais, né, 30 mais já são dessa época onde a criança não falava, a criança era calada, a criança não tem direito de falar, agora é a vez dos adultos, né, enfim. Então, tá me ouvindo bem, Bia? Que esse microfone ele fica meio torto, senão eu vou tirar ele daqui. E aí, olha que coisa, né? E a gente não percebe que isso, no fundo, é algo que a gente acreditou e a gente não questiona se é verdade ou não, né? E aí você vai, inclusive, passando para frente, né? Então, se questionar, mulher, se é verdade do que estão falando, talvez até sobre você, que você acreditou, e isso ficou impregnado na sua mente até hoje. Porque eu não consigo dirigir, eu tô atendendo algumas mulheres que, puxa, Roberto, tenho medo de dirigir, não consigo dirigir, a minha família teve questões com isso. Então, assim, para observar se isso não é uma coisa realmente que você tá carregando inconscientemente, né? E quarto processo ali, substituir essa verdade. Então, assim, puxa, acabei de descobrir que se eu comprar, ou se eu tiver uma forma maior, eu consigo assar o peixe inteiro, né? Usando esse exemplo do peixe, que ele é maravilhoso. Eu consigo assar um peixe inteiro. Se eu consigo assar um peixe inteiro comprando uma forma maior, tendo uma forma maior, como eu faço isso com os meus pensamentos? Tá? Então, assim, algo muito clássico que acontece. Puxa, eu sou muito segura, eu não consigo, eu não sou capaz. São as coisas que as mulheres mais falam e acreditam sobre elas. Quando vinha um pensamento sobre eu não sou capaz disso, eu não consigo isso não é para mim. Na hora que você perceber, observar, como eu te falei, esse pensamento, em relação ao quê? O que eu posso fazer de diferente? Tá, eu não sou capaz, eu acredito nisso até agora. E daqui para frente? Como que eu posso substituir esse pensamento, né? Então, por uma verdade. Não, eu sou capaz. Se eu fizer isso, se eu buscar essa informação, se eu pedir essa ajuda, se eu for por esse caminho, eu vou conseguir. Eu não fiz ainda, mas eu já tive aqui um novo pensamento. Eu já trouxe uma nova ideia sobre aquilo. Faz sentido? Olha que coisa, mulher. E
quinto e último processo, que a gente já vai entrar aqui numa outra etapa dessa live, é sobre repetir diariamente. Então, assim, a gente ouve muito sobre as palavras positivas, né? Sobre a repetição, que é a repetição que muitas vezes vem até da própria infância, de coisas ruins. Mas quando a gente fala dessa repetição positiva, ela é muito sobre sentir, né? Ela é muito sobre sentir. Então, o que eu vou fazer com você agora? Eu vou convidar você agora para a gente fazer uma breve respiração. Então, eu vou pedir para você colocar suas mãos sobre as pernas. Se você estiver deitada, ótimo, porque você já está bem relaxada. E nós vamos fazer aqui, vou aumentar um pouquinho a música, nós vamos fazer aqui uma breve respiração. Pode até fechar um pouco os olhos por alguns segundos. Vamos lá. Então, inspire profundamente pelo nariz, segure alguns segundos, 1, 2, 3 segundos e solte o ar lentamente. Mais uma vez, inspire profundamente e solte o ar lentamente. E mais uma vez, inspire. Segure, solte. Vou convidar para você fazer mais 2 respirações enquanto eu falo. Sinta essa respiração, sinta essa tranquilidade através da respiração. Vai sentindo, percebendo o ar entrar, percebendo o ar sair. Apenas nesse relaxamento, nesse silêncio, nessa tranquilidade. E ao respirar e sentir um pouco essa respiração, você vai se permitindo observar algum desses pensamentos que eu acabei de falar. Observa se algum desses pensamentos vem ou vem outros e que estão impregnados aí, estão há muito tempo te impedindo, fazendo com que você não dê um passo de coragem, impedindo você de realizar coisas que você gostaria. Sinta. E eu pergunto para você, qual o pensamento que veio aí que você sabe que você precisa deixar? Talvez foi um ou vários, mas vamos começar pelo primeiro, que é o que mais tem aparecido aí no seu dia a dia. Sinta, observe. Isso. Agora que você pensou e trouxe à mente qual é o pensamento que você precisa deixar, você vai fazer uma respiração profunda, mais uma vez, mexendo assim os ombros, e quando você soltar, você vai liberar esse pensamento através da respiração. Mais uma vez. Talvez é um pensamento muito conflitante. E mais uma vez. E a partir do momento que você libera, você sente uma leveza, um silêncio, uma tranquilidade. Isso. E aí, mulher, como você está se sentindo? Chegar aqui mais pertinho no áudio aqui para você. Fez o exercício? Muito bom. Muito bom. Porque quando você já dá essa primeira permissão, mulher, você vai percebendo o quanto é simples, o quanto você não precisa talvez de algo nada muito complexo, nada muito inacessível. Apenas olhando, cuidando, dando atenção, respirando, não é mesmo? E eu falo para você, é impossível a gente começar alguma coisa nova, criar até expectativa sobre algo,
sem alinhar esses pensamentos, sem trazer essa limpeza, para que você não repita mais esses mesmos ciclos que você repetiu agora, né? Aqui nós estamos falando, trazendo inclusive, aqui sobre a renovação da mente, eu tenho falado muito sobre, né, em Provérbios e também em Romanos 12:22, né, 12:2. Mas hoje eu trouxe também, eu quero trazer para você Salmos, né, os cânticos de Davi em Salmos, ele trazia muito ele expressava, né, porque a liberação, essa limpeza nem sempre é só com a respiração ajuda, mas às vezes você precisa expressar, você precisa colocar para fora algo que você nunca conseguiu colocar, né, e Davi fazia isso muito bem, cantando e falando com Deus, né, falando com o próprio Deus. E lá em Salmos, né, se você quiser abrir tua Bíblia, em 139, no capítulo 139, eu até oriento você a ler todo o 139 depois, ele fala sobre a presença de Deus. Mas especificamente no versículo 23, ele fala: Deus, examina-me, olha para mim, porque só Deus pode sondar o meu coração, conhece o meu coração, entende como anda o meu coração, e me prova e conhece os meus pensamentos. Então ele pede para também que esses pensamentos sejam provados. E Davi falou isso justamente porque ele sabe, né? Porque os homens, antigamente, eles tinham muito essa conexão interna, né? Muito essa conexão interior. Coisa que hoje em dia, por causa de tantos barulhos, de tantas distrações, você não consegue. Muitas vezes. Você não consegue até porque você não para fazer isso. Porque você não se permite fazer isso aos poucos, todo dia, pelo menos, né? Do teu ano, independente da época. E aí, quando chega no momento que você dá esse start, desperta, você fala: agora eu preciso fazer isso. E quando você se permite fazer isso todos os dias, mesmo que seja um dia sim, um dia não, ou uma vez por semana, até você acostumar que isso é importante, você vai dando essa liberação. Então, assim, mulher, os pensamentos, eles sempre vão existir. Só que qual a qualidade dos seus pensamentos? Porque o pensamento, ele reflete no emocional, que naturalmente reflete nos seus comportamentos. Então, você quer saber como estão os pensamentos? Observa como estão as suas atitudes diante da vida, diante de você mesma, das suas escolhas, diante dos seus relacionamentos, diante do seu trabalho, da sua carreira, né, financeiramente falando, também, diante da comunicação com as pessoas, porque isso também, às vezes, é um sinal, as pessoas estão já falando há muito tempo que você fala, da forma que você fala, do tom de voz que você fala. Ai, Roberta, mas eu sou assim, nasci assim. Não, a síndrome de Gabriela acabou faz muito tempo. Só precisa você tomar essa atitude, né? De falar assim: não, eu quero parar, eu quero observar, eu quero ser diferente, porque não é sobre ser uma outra pessoa, é identificar dentro de você essa leveza, essa pureza, essa criatividade, essa amorosidade, que é do feminino, inclusive, e também da criança. Né, se você é homem. Ah, Roberta, mas eu sou homem, eu não vou ficar buscando essa leveza, essa amorosidade. Você pode buscar isso dentro do masculino, né? Sendo um homem forte, corajoso, protetor, capaz, se sentindo capaz, só que ao mesmo tempo tendo um cuidado na comunicação. A gente fala até sobre as linguagens do amor. Linguagem do amor é justamente a forma de comunicar com as pessoas. E essa comunicação é com o outro, né? Independente se é marido, mulher, filho, pai, mãe. Isso, a gente testa isso na nossa casa, mas no dia a dia, com as pessoas. Então, tudo isso está conectado aos pensamentos, né? E em Salmo 123, no 13, Deus já, né, Davi falava para Deus: tu criaste cada parte do meu corpo, formasse na barriga da minha mãe, no ventre da minha mãe. E eu te louvo por ter sido temido. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso, e eu sei disso muito bem, né? Tu viu meus ossos sendo feitos, formando na barriga da minha mãe, e eu cresci ali em segredo. Então, mulher, eu convido você a buscar entender você por dentro, né? E isso não precisa ser nada muito impactante, como eu falei para você. Você pode começar isso da forma mais simples possível. Eu vou te trazer aqui uma oportunidade de você participar, de você viver 7 dias de limpeza emocional para te ajudar. E semana que vem, na última live,
nós vamos falar sobre como você pode se preparar. Mas como você vai se preparar para 2026, fazer algo, um plano de ação, algo bem focado no próximo ano, trazendo todas as ideias, né? Se você está com pensamentos, com atitudes, com comportamentos, com emoções conflitantes, né, impregnadas, e principalmente pensamentos, né, mais negativos, mais desanimadores sobre você. Como? Né? Então, não faz sentido, porque você precisa sim dessa limpeza, você precisa desse olhar para dentro, alinhar, né, o que está dentro de você e até quem você é diante até de Deus, né? Porque Davi, ele falava justamente esses salmos porque era o que ele sentia. E ele acreditava que Deus ouvia, e a gente acredita, né? Quem acredita em Deus, acredita que Deus fala com a gente. Então, quanto mais você olha para a sua alma, sente os seus as suas emoções, observa os seus pensamentos, como eu trouxe aqui para você, mulher, mais você consegue se limpar. Mais você consegue se limpar. E para te ajudar, você que está assistindo essa live aqui, você que vai depois assistir desde o começo, voltar, você está convidada a viver aqui um passo a passo comigo, porque às vezes você não faz porque, puxa, Alberta, é difícil, eu não sei fazer sozinha, aí eu até começo, depois eu paro pelo caminho, tá tudo bem. Eu sei que isso, inclusive, é um pensamento sabotador, né? Mas se você falar assim, eu vou ter alguém comigo, alguém vai fazer comigo, aí dá tudo certo, né? E eu vou te convidar, então, a você fazer esse processo de limpeza emocional. Fazer esse processo de limpeza emocional. Inclusive, olha aqui, quero até mostrar para você, que bacana, eu já tenho até um planner aqui, ó. Um planner, olha que bacana esse planner. 7 dias de limpeza emocional. Deixa eu colocar aqui, só para eu conseguir falar melhor com você aqui. E você pode, cada dia tem uma atividade, né? Então, ó, você pode imprimir o seu, fazer, eu já imprimi o meu para fazer com você. E aqui a gente tem, ó, primeiro dia, né? Segundo dia. E aqui tem atividades muito simples, muito práticas, e que você, né, de mãos dadas comigo e a gente, com as outras mulheres corajosas lá da comunidade, juntas a gente pode ir fazendo isso de forma leve no nosso tempo, né, sem precisar um tempo específico nem nada, tá? Então você já pode começar essa limpeza. Eu vou começar a minha essa semana. Por quê, mulher? Aqui a gente explica o porquê dos 7 dias. Mas esses 7 dias, até porque o jejum que o povo do passado faziam eram de 21 dias, né? E tem uma explicação científica aqui também sobre isso. E se a gente fizer 7 mais 7 mais 7 são 21. Só que pra gente começar, se a gente falar assim, Roberta, mais 21 dias eu não vou dar conta. Então comece pelo começo. Literalmente comece pelo começo, um dia de cada vez. Então vamos começar com 7 dias. Roberto, consegui fazer os 7 dias. Mas já não vou conseguir me comprometer nos próximos 7. Não tem problema, porque você já fez 7. Porque o que são os outros 7 dias? São a repetição do que você já fez na primeira semana. É a repetição. Porque quanto mais você repete algo que você está limpando, e que você está ressignificando, e que você está curando, e que você está aprendendo, mais fortalecida você fica. Faz sentido? Então eu vou convidar você a viver esses 7 dias comigo, tá? Aí depois você coloca aqui que você quer, eu vou te enviar como você pode fazer a sua inscrição para os 7 dias para você entrar na comunidade corajosa, tá bom? Então as mulheres da comunidade corajosa já vão fazer comigo, já estão lá comigo, quem tá lá já vai participar, vai ter essa oportunidade de acessar o material, assistir os vídeos gravados, que eu já tenho os vídeos gravados, de 5, 8 minutos no máximo, tem um vídeo lá de 3 minutos, só pra gente fazer a técnica de cada dia, né? Mas além desse vídeo, eu vou fazer o meu, no meu horário, gravar, e quem quiser fazer comigo, eu vou convidar as mulheres para fazerem comigo nesse horário online. Se elas não puderem, elas vão fazer no horário delas. Por quê, mulher? Se a gente não dá esse passo segurando na mão de alguém, a gente se perde pelo caminho. E isso é uma realidade. É algo que aconteceu várias vezes comigo, né? Como eu falei para você, não cheguei aqui, não estou trazendo esse conhecimento, essa reflexão do nada. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Tudo tem uma motivação, principalmente quando a gente acredita, quando a gente se motiva, mesmo que a gente não tenha clareza do quais são os próximos passos. Faz sentido, mulher?
Então, assim, eu convido você a estar comigo essa semana, tá? Entrar na comunidade corajosa, você vai ter a oportunidade de entrar na comunidade corajosa por um valor simbólico bem tranquilo, né? Que você vai estar começando esse investimento em você mesma, algo que você deixa ali, nem pizza tá pagando esse valor mais, né? Então, e depois você vai poder continuar comigo ao longo do ano, se você quiser, para a gente fazer mais atividades, porque a comunidade tem várias atividades ali para você continuar, inclusive a aula específica de como você se preparar para essa renovação, tá bom? E espere que na semana que vem a gente tem mais uma live, vamos juntas, me acompanhe por aqui, e vamos fazer então, vou convidar você agora a gente fazer uma oração, para a gente finalizar. E aí, mulheres que estão por aí, tudo bem? Como é que estão se sentindo? Conseguir acompanhar aqui um pouco, depois volta lá, tá? Volta lá pra gente, para você assistir a live desde o começo, que eu trouxe aqui sobre mente, sobre o que é a limpeza, sobre os passos importantes que você já pode dar, já tem um exercício aqui para você começar. Combinado? Vamos juntas? Então vamos juntas. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti já estamos, pela presença santa e poderosa do Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, agora nesse momento, tocar no coração de cada uma dessas mulheres que estão aqui comigo, assistindo essa live, de forma online, estando aqui conectadas através da tecnologia, mas que ao mesmo tempo o Senhor é onisciente, onipresente, e o Senhor habita em todos os lares, o Senhor vai na casa de cada uma delas, e também no coração, se cada uma se permitir. Então que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma, guardar, livrar de todo mal, abençoar os familiares, os projetos, os pensamentos, sondar os pensamentos, para que essa mulher possa ter essa oportunidade, assim como um dia eu tive uma oportunidade numa live dessa, de uma transformação, de realmente entender que eu precisava dar uma nova direção para a minha vida, baseado em, principalmente, conectado em quem eu sou, em quem eu acredito e principalmente com a vontade do Senhor sobre a minha vida. Então, que essas mulheres se permitam, essa que está assistindo agora, essa que está assistindo gravado, que vai assistir depois, que ela, juntamente com as pessoas do lar dela, também possam se conectar e ser abençoadas através dessa live, dessa oração, dessa respiração. Que vocês tenham a semana abençoada, eu também abençoo a minha semana e te agradecemos, te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, mulheres? Vocês estão chegando agora, essa live vai ficar gravada, daqui a pouquinho você vai lá e assiste desde o começo, tá bom? E você vai ter a oportunidade, então, de passar por uma semana de limpeza emocional para começar aí a fazer essa transformação, né? Essa transformação através da renovação dos seus pensamentos, dessa limpeza, dessa conexão que você pode se permitir com você mesma, mulher, e se preparar para um ano de mais leveza, mais clareza, de realizações, de sonhos, se permitindo ser a mulher que você nasceu para ser. Vamos juntas, mulher? Um abençoado domingo, compartilha essa live, deixa um comentário se você gostou, se fez sentido para você, e um beijo no coração. Tchau, tchau!